capítulo 5, a partir do 18. 1 João 5, versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Acredito que seja uma mensagem breve, mas de fato ela nos traga sentido e discernimento sobre esse presente momento que nós estamos vivendo, e que o nosso coração, todavia, esteja sempre voltado para o Senhor e para as coisas do alto, no nome de Jesus. 1 João 5 diz: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno o toque. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acompanhou, irmão? Estava certo o texto? Glória a Deus. Se vocês com a cara de espantado. Glória a Deus. 1 João 5, esse texto que nós lemos, traz a respeito de João. João trazendo entre as suas cartas, já no seu finalzinho de vida praticamente, a respeito de uma realidade que a igreja deveria viver. Mas antes de João falar que nós somos de Deus e que o mundo já está sob o maligno, João vai alertando o povo de Deus, ou alertando a sua igreja nos capítulos anteriores, dizendo: olha, nós precisamos discernir os espíritos. E se a gente olhar um pouco mais antes aí, se você pegar no primeiro capítulo de João dessa carta, você vai ver que João está dizendo que nós, crentes no Senhor, aqueles que são do Senhor, devem andar na luz. João continua dizendo, nos descrevendo, dizendo: olha, aqueles que são do Senhor não devem amar o mundo. João começa a nos advertir sobre os anticristos. João fala sobre um amor fraternal. João nos diz sobre discernir o Espírito, e agora no verso 5, João está nos dando as suas observações finais a respeito da carta que ele escreveu, dizendo: olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno os toque. Aleluia. Estamos cientes que nós somos de Deus e o mundo jaz do maligno. Quando nós olhamos para essa expressão, o mundo jaz do maligno, o que vem à sua mente, meu irmão? Se a gente olhar nesse presente momento sobre a realidade que nós estamos vivendo no nosso Brasil, sobre esses dias que se mostram, parece que se desacurtinam sobre a realidade que a situação humana é, sobre a depravação humana que nos assola dia após dia. Se a gente olhar para a situação do nosso país hoje, nesses tempos festivos ou tempos que as pessoas dizem promover a sua arte, ou até mesmo, como diz a própria linguajar, da festa da carne. Quando nós olhamos para isso, meu irmão, o que vem à sua cabeça? Quando nós olhamos para aquilo que João escreveu, dizendo que o mundo jaz no maligno, é como se João tivesse um entendimento de como o mundo seria a partir daquele momento, ou de como também já na sua época era a realidade do mundo que ele vivia. E se parece que os dois textos, que os dois tempos se contextualizam sobre quando João escreve no passado: ora, o mundo hoje já nos maligno, e como no presente momento agora o mundo continua sobre o maligno, e como a depravação humana é visível a todos aqueles que querem ver. Se a gente perceber, se a gente fazer um mínimo esforço, a gente vai ver que a própria televisão tem mostrado a depravação humana. Eu não sei se você tem ligado a sua televisão nesses dias, mas a televisão tem mostrado a depravação da humanidade.
Se a gente olhar o que tem acontecido nos nossos dias hoje, nesse tempo atual, a gente vai ver que as pessoas estão fazendo o contrário daquilo que nós estamos cantando aqui. Nós cantamos: Senhor, leva-nos às suas câmaras de amor, onde eu me aproximo mais por ti, onde eu me apaixono mais. E quando nós olhamos para o presente momento, a gente vai ver que aquilo que João descreve no seu texto sobre o mundo já nos maligno é uma verdade. Porque aqueles que são de Deus se inclinam para Deus, mas aqueles que não são de Deus se inclinam para as coisas da carne. E quando a gente olha na perspectiva humana, quando a gente olha para aquilo que acontece fora, a gente vai perceber, a gente vai ter que concordar com João. E dizer: João, de fato, o mundo jaz no maligno. Mas perceba, meu querido, que a expressão de João é: o mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do diabo. João está dizendo que o mundo está sob a influência maligna, que o mundo, o sistema humano, o sistema do mundo está sobre o maligno, mas ele não diz que o mundo é o diabo. Pelo contrário, o mundo, a influência maligna permanece, mas o mundo tem um dono. O mundo tem um dono, meu Deus. Aleluia. Diante de toda essa depravação humana que nós estamos vendo aí fora, diante de toda essa escancarice, não existe nem essa palavra, escancarice, mas diante de toda essa escancarez, digamos assim, do pecado na nossa porta, na nossa realidade, diante dos nossos olhos, meu irmão, a gente só tem uma coisa a dizer: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no pecado, meu irmão. O mundo jaz no maligno. E por que o mundo jaz no maligno? E a Bíblia vai ser enfática em dizer, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Abra sua Bíblia comigo, hoje nós vamos fazer um trabalho de Bíblia, você vai ler muita Bíblia hoje. Olha só o que diz 2 Coríntios 4, versículo 4. Paulo vai dizer: o Deus deste presente século cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vemos que o mundo vai caminhando cada vez mais no maligno, e o Deus desse presente século tem cegado o entendimento de vários para que não vejam a revelação da verdade, que é Cristo, o Filho de Deus. E quando nós olhamos para essa sociedade, a gente tenta apresentar o Cristo das Escrituras, o que as pessoas mais querem é um Cristo construído segundo os seus interesses, e não sobre um Cristo que é baseado nas Escrituras bíblicas, de um Cristo que transforma a vida, de um Cristo que restaura pessoas, e de um Cristo que tem nos chamado para viver uma vida de santidade dele. Quando nós falamos a respeito desse Cristo da Bíblia, desse Cristo centralizado na palavra do Senhor, não um Cristo produzido a partir das nossas expectativas, nós vemos que as pessoas se frustram quando esse Cristo bíblico é apresentado. Porque na verdade as pessoas têm buscado um Cristo segundo as suas expectativas, e não um Cristo segundo a revelação das Escrituras. A gente quer um Deus que seja aparente a nós, a gente quer um Deus que nos favoreça, a gente quer um Cristo construído sobre a nossa imagem, ou sobre as nossas expectativas, sobre os nossos desejos. Mas por vezes, ou em todas as vezes que nós pensamos dessas formas, nós incansavelmente seremos decepcionados. Porque o Cristo que a Bíblia nos apresenta não é um Cristo produzido sobre a nossa necessidade. Não é um Cristo produzido sobre os nossos anseios ou desejos, mas é um Cristo atencioso, com a vontade de nos salvar, e de nos levar a uma vida de santidade, uma vida sob o seu senhorio. Esse é o Cristo que nós vemos, esse é o Cristo que nós cremos. Entretanto, o mundo não o vê, porque o mundo jaz no maligno. E Paulo nos alertando vai dizer que o Deus desse presente século cegou o entendimento de vários. Mas olha só o que diz Tessalônicas 4, 7. 1 Tessalônicas 4, 7. Pois o Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Perceba que há um contraste sobre o mundo que jaz no maligno. As pessoas estão inclinando-se cada vez mais para o pecado,
Tessalônicas, 1 Tessalônicas 4:7 vai dizer: pois Deus não nos convocou para as impurezas, mas sim para a santificação. Ora, se o mundo jaz nos malignos, nós vemos que as pessoas estão cada vez mais se entregando aos pecados, nós vamos ter a ciência daquilo que Deus nos chamou para ser. Nós vamos ter a ciência em Tessalônicas que Deus nos convocou para algo. Deus nos convocou não para a impureza, mas sim para a santificação. Glória a Deus. Você foi convocado, meu irmão e minha irmã, para a santificação do Senhor. Aleluia. Aqueles que se entregam ao pecado é como alguém que apanhou um voo e por vezes até desfruta do voo, mas com certeza se desagradarão do destino final. Aqueles que se inclinam para o pecado, aqueles que querem voar sobre o pecado, podem até aproveitar o voo, mas com certeza se desagradarão do destino final, se lamentarão do destino final, porque aqueles que se inclinam para o Senhor estão andando na contramão do mundo, estão andando em busca de santificação dia após dia. Eu e você somos convocados pelo Senhor, nós somos chamados por Deus para andar na contramão do maligno, para andar na contramão desse mundo, para que nós nos inclinamos para as coisas de Deus e buscamos cada vez mais a santificação no Senhor. Aleluia. Meu irmão, pode parecer estranho para você nessa noite se eu te dissesse que nós estamos em guerra. Talvez soa estranho para você nessa noite ouvir que você está em guerra. Mas, meu irmão, nós como os crentes no Senhor, como aqueles que ouviram o Evangelho, nós estamos guerreando todo o tempo. Há uma guerra entre nós, entre carne e espírito, que nos vigia, que nos guerreia dia após dia. Nós somos convocados para o Senhor a guerrear. Há uma guerra em nós entre carne e espírito. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, verso 16. Olha só o que o autor vai dizer. Gálatas capítulo 5, verso 16. Nós estamos guerreando sobre esse mundo que jaz no maligno, sobre esse mundo depravado, sobre esse mundo que se entregou às obras da carne. Nós estamos guerreando. Gálatas capítulo 5, verso 16. Nós estamos em guerra. Você está convocado para a guerra do Senhor. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quer, porventura seja o vosso querer. O autor de Gálatas está nos dizendo que há uma guerra dentro de nós, entre o Espírito e a carne. Há uma militância dentro de nós, o desejo nosso de querer pecar, mas o Espírito nos trazendo para uma realidade de santidade, para uma realidade de viver sobre o senhorio de Cristo. Glória a Deus. Sabe, eu não sei se você percebe, mas parece que todas as vezes que nós estamos prestes a pecar, ou se todas as vezes que nós pecamos, eu não sei se há dentro de você um senso ou um sinal que diz: olha, você está errado. Amém. Olha, você está caminhando para o lado errado. Parece que o Espírito nos alerta: olha, não é esse o caminho, não é essa a saída. Verdade. Nós estamos em guerra, meu irmão. Nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra a carne, porque a vontade do nosso corpo é satisfazer os nossos desejos. Mas o Espírito milita contra a carne, para que nós vivenciamos todos os dias da nossa vida debaixo do senhorio de Cristo. Pois Cristo nos convocou não para as impurezas desse mundo, mas para a santificação. Aleluia. Pois Cristo nos chamou para sermos santificados nele. Cristo é o desejo de Cristo que nós todos os dias sejamos santificados no Glória a Senhor. Deus. Sabe, eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas o desejo do teu coração com certeza é mal. Porque o nosso desejo é para o mal, o nosso desejo é para o pecado. Mas nessa noite eu quero te trazer para uma realidade espiritual, para que nós possamos sair daqui discernindo esse tempo, discernindo o que nós estamos vivendo. Se a carne te chama para os prazeres desse mundo, Cristo te convocou para
a santidade. Aleluia. Cristo nos convocou para a santidade. Se a gente olhar para o que tem acontecido lá fora, graças a Deus a nossa cidade não mais tanto como era antes. Mas se a gente olhar para aquilo que a sociedade está comemorando, se desfrutando ao longo desses dias, nós vamos ver que é uma sociedade caída. Nós vamos ver que é uma sociedade que está ansiosa, desejando aquilo que o mundo oferece, glorificando aquilo que Deus abomina. Mas o Senhor tem nos chamado para a santidade. Se a gente olhar sobre a perspectiva do mundo lá fora, aquilo que as pessoas estão chamando de carnaval ou festa da carne, sabe, eu não sei vocês, mas nesses dias agora, até um homem bem representativo nesse mundo carnavalesco disse: olha, carnaval de fato é invocação dos espíritos. Carnaval de fato é invocação do mal. Carnaval de fato é invocação dos mortos. E quantas pessoas nós vemos indo dia após dia nesse caminho largo para o mundo que jaz no maligno. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus nos convocou não para a libertinagem. Deus não nos convocou para obras da carne, pelo contrário, o Senhor nos chamou para a santificação. Aleluia. O Senhor, meu irmão, tem te chamado para a santificação. Amém. O Senhor tem nos chamado para viver nesse lugar de santidade, nesse lugar de adoração, nesse lugar de rendição ao Teu nome, neste lugar onde nada mais importa a não ser a presença dEle. O Senhor tem nos convidado dia após dia para desfrutar da Tua presença neste lugar. Perceba que o autor vai dizer que o mundo já nos maligno, mas ele não nos toca. Aleluia. Por que o mundo não nos toca? Porque nós escolhemos o Senhor. Glória a Deus. Porque nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos a melhor parte, nós escolhemos o Senhor, meu irmão. Se o sistema do mundo está sobre o maligno, se a influência do mundo é maligna, é diabólica, o Senhor nos diz: olha, aqueles que se escolheram pelo senhorio do Senhor, aqueles que se sujeitaram ao senhorio de Jesus Cristo, o maligno não os toca. Meu irmão, há um lugar de segurança para nós nesses dias. Há um lugar de segurança, há um lugar de proteção para aqueles que se escolheram no Senhor. E este lugar é no Senhor. Aleluia. Há um refúgio para nós nesses dias de depravação total da carne. Há um refúgio para nós e o nosso refúgio é no Senhor. Se nós estamos guerreando, meu irmão, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Se há uma luta no nosso interior entre carne e espírito, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo nós vencemos o pecado. Em Cristo nós vencemos os desejos da alma, da nossa carne. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nesses o maligno não os toca. Aleluia. Talvez você olhe na realidade do convívio que você vive e você vê o maligno operando, mas para aqueles que estão no Senhor, o maligno não os toca. Aqueles que estão no Senhor são guardados por Deus. Nós somos guardados pelo Senhor. Obrigada. E nesse tempo, onde muitos estão adorando a outro Deus, onde muitos estão na concupiscência da carne, desejosos pela carne, existe um povo que é desejoso pelo Senhor. Existe um povo que tem desejado o Senhor cada dia mais. Existe um povo que tem se deleitado no Senhor. Existe um povo que tem pedido e clamado para o Senhor que sejam levados para suas câmaras de amor, onde nós nos apaixonamos cada vez mais por Ele. Se o mundo jaz no maligno, existe um povo separado por Deus. Glória a Deus. Existe um povo desejoso pelo Senhor. E esses têm desfrutado da presença de Deus. Então, se há uma guerra dentro de nós entre carne e espírito, alimente o espírito, meu irmão. Amém. Alimente o espírito e deixe a sua carne morrer de fome. Não alimente o pecado, pelo contrário, alimente o teu espírito. E o espírito se alimenta da palavra. Aleluia. Então, nesses dias, se volte para o Senhor, se volte para a palavra de Deus. Não se deixe levar pelo pecado. Que assim seja, Senhor. Pois o pecado é um voo. Eu gostaria que você gravasse isso na tua cabeça, meu irmão. O pecado é um voo que você pode desfrutar, mas com certeza você lamentará o destino final.
se desfrute do Senhor nesse tempo. Se há uma guerra entre espírito e carne, alimente o teu espírito. Gálatas, no mesmo desse capítulo que nós lemos, capítulo 5, verso 19, abre sua Bíblia comigo, por favor. Gálatas 5, 19. Sabe, se nós estamos guerreando entre essa guerra que é carne e espírito, Gálatas 19 nos traz uma clareza sobre aquilo que é obra da carne e sobre aquilo que é obra do espírito. Gálatas 5, 19. E olha só o que diz o autor. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são esta: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, e essas coisas semelhantes a esta. E a respeito daquelas que vos declaro, como já outrora vos preveni, não que herdarão o reino de Deus, os que tais praticam tais coisas. Então, quando nós olhamos para o presente momento, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo na realidade de hoje, nós estamos vendo, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, que as obras da carne estão sendo evidenciadas nesse tempo. Se a gente olhar sobre o presente momento agora, o que nós estamos vendo aí, é exatamente isso que a Bíblia nos adverte. Quantas pessoas estão se prostituindo agora? Quantas pessoas estão se entregando às drogas? Quantas pessoas estão se entregando aos prazeres desse mundo? Não que isso não aconteça em outro tempo. Não que isso só aconteça durante esses 4 ou 5 dias de carnavais. Pelo contrário, tudo isso acontece ao longo dos anos. Mas parece que quando chega nesses últimos 4 ou 5 dias de carnaval, parece que as cortinas se abrem. E agora nós, com os nossos olhos meio que descobertos, podemos ver a depravação total da humanidade. Nessa a ação da carne, isso é aquilo que a carne deseja. Mas, meu irmão, nessa briga entre carne e espírito, fortifique o teu espírito. Nessa guerra invisível entre carne e espírito, fortifique o teu espírito. Fortifique o teu espírito. Pois a carne nos leva para a morte, mas o espírito nos traz vida. Aleluia. As obras da carne nos levam para a morte, mas o espírito nos traz vida. O espírito é quem vivifica o homem. O espírito é quem nos vivifica. É o espírito quem traz vida sobre nós. Se nós olharmos o mundo caminha a passos largos para a morte. Mas aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que ouviram o chamado do Senhor da santificação, aqueles que se inclinaram ao senhorio de Jesus, aqueles que vivem segundo o Espírito, esses são chamados para a vida. Eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas que têm escolhido vida ao invés de morte. Eu tenho certeza que eu estou diante de irmãos e irmãs que têm escolhido vida ao invés de morte, que têm escolhido as obras do Espírito ao invés das obras da carne, que têm escolhido a santidade ao invés de se entregar ao pecado. Glória a Deus. Nós estamos guerreando, irmão. E a nossa guerra é contínua, a nossa guerra é diária. É carne e espírito militando dia após dia, hora após hora, minuto a minuto. É o tempo todo. É guerra sem parar. Nós temos guerreado, meu irmão. E eu não sei quem tem vencido essa guerra na tua vida. Mas eu creio que no nome de Jesus, você tem ouvido a voz do Espírito. E o Espírito tem vivificado o teu coração. Aleluia. Eu tenho certeza, meu irmão, que nós estamos sendo vivificados pelo Senhor. Que nós estamos inclinando para aquilo que Deus se inclina. Que nós estamos desejando aquilo que Deus deseja. Que o nosso coração está ansioso para viver aquilo que Deus tem sonhado para nossas vidas nesse tempo. Eu tenho certeza que se você escolheu estar aqui nesse domingo à noite, ao invés de estar vivendo qualquer outra coisa lá fora, você é alguém que escolheu o Espírito. Glória a Deus. Nós somos alguém que tem escolhido o Espírito. Nós somos alguém que tem escolhido vida ao invés de morte. Glória a Deus. Nós estamos guerreando, meu irmão. Nós estamos em guerra. E quantas pessoas estamos vendo morrer ao nosso lado e não têm escolhido o Espírito?
por não ter escolhido vida. Mas que nesse tempo não falte vida do Espírito em nós, para que nós continuamos a levar vida e mais vida para outras pessoas através do Evangelho. Nós estamos em guerra. Fortifique o teu espírito e deixe a sua carne morrer. Você consegue entender isso, meu irmão e minha irmã? Que nós estamos guerreando contra o pecado. E a gente vai ter que alimentar alguém nessa guerra. Ou a gente alimenta a nossa carne, que são os nossos desejos, ou a gente alimenta o Espírito, que são os desejos de Deus. Então, meu irmão, nessa guerra infindável, alimente o teu Espírito. Deixe o teu Espírito forte e enfraqueça a tua carne. E como é, meu irmão, que a gente alimenta o nosso Espírito? Como é que a gente alimenta e deixa a nossa carne fraca? Na palavra de Deus. Se desbruça na palavra, se deleite da palavra, busque na palavra, se alimente da palavra. Você vai ver a sua carne morrer. E você vai ver o teu espírito vencendo dia após dia essa batalha. Você está em guerra, meu irmão. Nós estamos em guerra contra o pecado. E se há uma escancaração dos pecados nesses dias, se há um deleite de alguns no pecado nesse dia, existem aqueles que estão escolhendo pelo Senhor. Amém. E nós somos esses, meu irmão e minha irmã, que temos escolhido dia após dia pelo Senhor. Obrigada. Nós somos aqueles que têm escolhido viver no senhorio de Cristo, debaixo desse senhorio. O nosso desejo, o nosso prazer é viver em santidade, é buscar pela santidade, é buscar por aquilo que agrada ao Senhor, é buscar a se deleitar na presença de Deus. Aqueles que escolheram o Senhor têm o seu prazer na presença de Deus. Aqueles que escolheram pelo Senhor têm o teu prazer maior nas coisas de Deus. Aqueles que escolheram o Senhor desfrutam das coisas de Deus e viram as costas para aquilo que o mundo tem a oferecer. Então, nesses dias, meu irmão e minha irmã, mate a tua carne e fortifique o teu espírito. Mate a tua carne e fortifique o teu espírito. Não se incline para aquilo que a carne te oferece, mas se incline para aquilo que Deus tem derramado sobre você nesses dias através do seu Espírito. Aprenda a discernir o tempo que você está vivendo. E nesses dias de manifestação do pecado escancarado, escolha o Espírito. Escolha permanecer na presença de Deus. Escolha se debruçar na presença de Deus, se deleitar na presença de Deus. Crucifique, meu irmão, a tua carne. Crucifique a tua carne. E seja vivenciado, seja vivificado pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez em Gálatas. Você já está em Gálatas, eu tenho certeza, 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, aqueles que escolheram a Cristo já crucificaram a sua carne. Aleluia. Agora já não vive mais ele. Por quê? Cristo tem vivido em nós. Então, meu irmão, nesses dias, crucifique a tua carne e deixe o Espírito gerar vida e uma expectativa nova no teu coração. Não escolha o pecado, ande na contramão do pecado. Escolha ser preenchido pelo Espírito. Escolha nesse tempo ser preenchido pelo Espírito Santo. Escolha nesse tempo ser alguém que escolheu e tem absorvido aquilo que o Espírito Santo tem derramado na sua vida, meu irmão. Seja alguém guiado pelo Espírito Santo, não guiado pelas suas paixões. Seja alguém que tenha a Bíblia como a sua bússola, a sua orientação de vida. Não alguém que tenha entrado num carro chamado pecado e dirigido numa estrada em alta velocidade. Tenha o teu prazer no Senhor, meu irmão. Se deleite na presença do Senhor nesses dias. Eu tenho certeza que o chamado do Senhor para mim e para a sua vida é um chamado de santidade e não um chamado para impureza. É um chamado para viver sobre aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós e não sobre o lamaçal do pecado, não sobre aquilo que o mundo tem a nos oferecer, mas sobre aquilo que somente o Espírito Santo pode trazer sobre nossas vidas, que é vida.
Então, quando nós olhamos o texto, nós vemos que João está descrevendo que o mundo jaz no maligno. Existe um povo que tem escolhido pelo Senhor. Quando nós olhamos e vemos João dizendo que o mundo jaz no maligno, ou que o sistema maligno é soberano sobre o mundo, nós vemos que João está falando sobre um sistema. Mas João não declara que o mundo é do maligno. Pelo contrário, o mundo ainda continua tendo um dono. O mundo é de Deus. Aleluia. E aqueles que escolheram por Deus, aqueles que decidiram viver a sua vida em Cristo Jesus, este, o maligno, não os toca. Glória a Nós Deus. somos guardados na glória de Deus. Nós estamos guardados no Senhor. E nós nos deleitamos na sua presença. E nós crucificamos a nossa carne. Porque o nosso prazer é viver em Cristo Jesus. E sobre tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer. Na carne, meu irmão, minha irmã, não há bem nenhum. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Romanos 7,18, olha só o que diz Romanos 7,18. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o refutar. Ou seja, na minha vida, na minha carne, não há bem. O bem maior que eu tenho é o Senhor. E é nesse Senhor que eu desfruto daquilo que Ele tem a me oferecer. Aleluia. E o Senhor tem derramado sobre nós vida e vida em abundância. Então, se você deseja a vida, escolha pelo Senhor. Se você deseja a vida em abundância, escolha pelo Espírito. Se você está nessa guerra, que com certeza você está, e essa guerra não tem três lados. Ou você está alimentando o teu espírito, ou você está alimentando a tua carne. Não há outra opção, meu irmão. Nessa noite, escolha alimentar o teu espírito e veja a sua carne morrer. O chamado do Senhor é para que nós vivamos uma vida em santidade. Nessa noite, meu irmão, eu tenho certeza que nós escolheremos viver a melhor parte. Nós escolhemos viver na presença do Senhor. Nós escolhemos viver desfrutando na presença do Senhor. Nós escolhemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós e não daquilo que o mundo nos oferece. Mas nós estamos olhando para o Senhor e rejeitando as obras da carne. Nós estamos olhando para o Senhor e rejeitando aquilo que o mundo oferece. Porque o nosso prazer está em desfrutar e se deleitar da presença de Deus. E não há nada melhor, não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus. Sabe, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei aonde você andou, ou se você já desfrutou daquilo que o mundo poderia te oferecer, mas há uma convicção que uma vez decidido por Cristo e se sujeitando ao seu senhorio, eu tenho certeza que não há nada melhor. Se você é alguém que já escolheu no passado desfrutar daquilo que o mundo poderia oferecer, e hoje você escolhe por vida, e essa vida que o Espírito Santo gera em nós, eu tenho certeza que você não troca nada do que você tem hoje por aquilo que você tinha lá atrás. Mas se você é alguém que vive dia após dia desfrutando daquilo que o mundo tem a te oferecer, meu irmão, nessa noite há uma garantia para você. Tudo aquilo que você tem nessa noite vai ser considerado perda mediante aquilo que somente o Espírito Santo pode gerar dentro de nós. É Ele quem gera a vida dentro de nós. É Ele quem traz alegria sobre os rostos que estão desfalecidos. É Ele que traz alegria, é Ele que traz felicidade sobre aqueles que andam caídos sobre as suas tristezas. É Ele que vivifica aqueles que andam mortos pelo pecado. É o Espírito Santo. E nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Eu e você estamos em guerra. E se você pudesse fazer uma autoanálise da tua vida nessa hora, quem tem ganhado essa guerra dentro de você? Será que você tem alimentado a tua carne? Ou será que você tem alimentado o teu espírito? Quem tem sobressaído dentro de você? Carne ou espírito? Meu irmão, se você é alguém que tem decidido pelo Espírito e tem fortificado o teu Espírito, glória a Deus por isso, continue assim. Mas se você é alguém que tem deixado a carne sobressair,
tem deixado as coisas do mundo ganharem mais terreno do que as coisas espirituais. Minha irmã e minha irmã, nessa noite, você tem perdido essa batalha. E o chamado do Senhor para nós nessa noite é que nós venhamos vivenciar uma vida de vida em abundância, e essa vida é gerada pelo Espírito. Se a carne tem ganhado essa batalha dentro de você, meu irmão, você está correndo a passos largos para a morte. O chamado do Senhor é para que nós vivamos em santidade, para que nós vivamos uma vida na presença dele, no nome de Jesus. Pense comigo, meu irmão. Quem tem vencido essa batalha? Carne ou Espírito? Pois nós sabemos quais são as ações da carne. E elas são prostituição. Elas são amor ao pecado. Mas se você é alguém que nessa noite foi decidido pelo senhorio de Cristo, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. O Senhor nos chama para esse tempo, vivenciar um tempo de santidade, vivenciar um tempo na presença dEle, de deleite na presença dEle, e viver na contramão do mundo. Pois se o mundo jaz no maligno, existe um povo que tem o teu prazer no Senhor. Existe um povo que tem o seu deleite na presença de Deus. E se esse povo está aqui nessa noite, eu quero te chamar, meu irmão. Eu quero te convidar nessa noite para se deleitar na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo tem provido sobre nós vida. E vida em abundância. O Espírito Santo tem nos chamado para viver no Senhor essa vida e vida de abundância. A gente vira as costas para o pecado e se vira para Deus. No nome de Jesus. Irmão, feche os teus olhos nessa hora. Faça uma alta análise da tua vida. Como você tem vivido sobre essa guerra infidável entre nós, sobre carne e espírito. Quem tem sobressaído dentro do teu coração? Quem tem evidenciado mais força dentro do teu íntimo? E se o Espírito Santo tem sido evidenciado na tua vida e ele tem gerado vida em você, você tem motivo para celebrar. Mas se nessa hora, quando nós fazemos essa autoanálise dentro de nós, nós nos percebemos e nós entendemos que a carne tem tomado mais evidência, que a carne tem se mostrado mais forte, misericórdia, irmão. Nós precisamos nessa noite alimentar o Espírito. Nessa noite nós precisamos nos virar para o Espírito de Deus e dizer: Senhor, eu preciso do Espírito que me traz vida.